E acho que entrando no assunto mesmo agora de planejamento financeiro, o Henrique já deu uma introdução envolvendo a reserva de emergência. Aí eu gostaria de escutar, né, em relação à reserva de emergência, já vi alguns posts seus relacionados a isso também, envolvendo a reserva de emergência, mas você propõe outras soluções também voltadas a seguro, que eu já vi alguns stories seus falando É, sobre o assunto. é assim, cara, assim, na verdade eu acho que é extremamente importante a reserva financeira de emergência, né? Eu só fico pensando como que uma pessoa que está numa situação extremamente, talvez, delicada financeiramente, vai se estruturar para formar essa reserva de uma maneira consistente nos próximos meses. Porque quando você está numa situação de endividamento, e eu já vivi isso, a única coisa que você quer saber, cara, é como você vai pagar suas contas no final do mês. Uhum. E aí, a gente vem com essa ideia, o mercado vem com essa ideia de que é importante ter uma reserva de emergência de 6 a 12 vezes o valor das suas despesas. E eu concordo com ela, sou extremamente conivente com essa história, desde que a pessoa consiga ter essa estruturação. E aí você pega um cara que ganha aí 60 pau por mês, vamos pensar que ele guarde, se ele se organizar, ele vai começar a guardar, sei lá, 10% da renda dele. Um cara que ganha 60 mil e gasta 60 mil, ele precisa ter pelo menos de 300 a 600 mil de reserva de emergência. Uma reserva de emergência com liquidez imediata, que ele não tem uma rentabilidade tão bacana assim. Então, o que a gente propõe? Quanto tempo esse cara vai demorar para guardar 600 mil reais? E durante esse. E aí, se a gente fizer uma conta, a gente vai perceber que é em torno de 3 a 5 anos, né? Só para guardar reserva de emergência. Dentro desses 3 a 5 anos, qualquer situação que aconteça com ele, ele vai ficar extremamente vulnerável Sim. e vai perder aquela reserva de emergência, porque é a única coisa que ele tinha. Então, o que a gente propõe? É óbvio que ele vai ter que direcionar um dinheiro para ter uma estrutura de liquidez. Não tem como ele não ter, mas talvez ele não precise de todo esse valor quando ele tem uma solução financeira que é muito mais eficiente. Por exemplo, para médicos, já que é o nosso público-alvo aqui, um seguro de renda, que existe vários no mercado. Então, um seguro que vai dar ali para ele, caso ele fique. Porque tem coisas que a gente não consegue controlar. Sim. Quando vai acontecer um acidente, quando vai acontecer uma invalidez, quando você vai ficar doente, ou quando você vai receber um processo por algum erro, imperícia, negligência, imprudência, qualquer coisa relacionado à parte médica. E tudo isso são coisas que podem desestruturar um orçamento. Quando eu não sei quando vai acontecer, mas sei que pode acontecer, eu me programo para que, caso aconteça, eu não seja impactado. Então, é por isso que a gente usa muito a estrutura de seguros, né? Como um instrumento de blindagem. Mas eu sou extremamente conivente realmente com a ideia de ter um dinheiro líquido. Tanto que a gente, na estrutura do orçamento, a gente... já volto a falar dessa questão do seguro e o porquê disso, mas só para abrir um parênteses aqui, a gente faz uma estruturação no orçamento dos médicos que a gente acaba chamando até de reserva de emergência da reserva de emergência. Uhum. Porque, eu não sei se você já viu falando sobre isso. Já viu? Eu vi, acho que alguma coisa na sua página também, É. você passou falando sobre isso. Porque, assim, tem coisas que acontecem dentro do orçamento que a gente também não tem como saber quando vão acontecer. Por exemplo, quando você mora sozinho? Não. Não? Você mora sozinho? Quando você tem que comprar um jogo de lençol lá para sua cama, para sua casa lá, como que você faz? Você passa no cartão, Sim. geralmente. Mas é uma coisa que você compra todos os meses? Não, Não. com certeza não. Mas algumas vezes você vai ter que fazer. E você percebe quando que essas coisas acontecem com mais frequência do que... Exatamente. Parece que todo mês tem a emergência da emergência. Exato, cara. Isso. Então, o que a gente faz dentro de um orçamento de imagina um orçamento com uma estrutura de 60, 80, 100 mil reais. É muito mais recorrente esse tipo de emergência, né? Então, coisas que a gente coloca como reservas que o cliente, mesmo que ele não gaste, a gente Entendi. provisiona vestimenta, transporte, presentes. Cara, um cara que ganha 60 pau por mês de média, ele gasta 2 pau por mês de presentes. E ele não sabe isso dentro do orçamento Só vai dele. lá comprando, vai ter nos eventos. Na hora que ele vai ver, entendeu? Ele não Sim. sabe para onde foi o dinheiro dele. Então, a gente faz uma estruturação disso para que ele tenha esse evento de liquidez, mas dentro da estrutura da reserva, como o pessoal vende aí no mercado,
eu penso que é muito mais eficiente financeiramente para o cliente, e assim, eu penso porque a gente já fez várias comparações, né? A gente chegou a essa conclusão porque, em vez do cara guardar 5 mil por mês só para a reserva de emergência, ele pode fazer um seguro de renda que vai ficar mais barato do que um INSS para ele, e esse produto vai dar para ele 12 meses Renda, né? de renda caso ele venha ter algum evento como esse. E aí, em vez de ele gastar 5 mil, guardar 5 mil por mês só para isso, ele pega lá, sei lá, R$ 600, dependendo da idade do cara, e faz um produto desse, e os outros 4.400 ele consegue direcionar para outros investimentos já mais estruturados, já mais estratégicos, já voltados para a necessidade que realmente ele tem. Então, assim, não é que eu sou contra a reserva de emergência, né? Mas eu entendo que existem alguns instrumentos que são bem eficientes até para que o cara consiga começar a formar reservas para outras finalidades, né? Sim. Até queria a opinião de vocês sobre isso, né? Como que vocês enxergam isso? Sim. Eu acredito que faz sentido, né? Ainda mais quando você falou, a gente tá nesse cenário onde a pessoa tá totalmente endividada. Nesse caso, pegando como base o que a gente falou anteriormente, sobre ser obsessivo e perseguir um objetivo. Num cenário desse, o maior objetivo da pessoa é quitar a dívida. Perfeito. Então, onde fica difícil muitas vezes ela equilibrar, quitar a dívida e formar uma reserva de emergência ao mesmo tempo. Nesse contexto, faz sentido você ter um mecanismo como algum seguro, que caso aconteça algo que você realmente não mapeou, você está resguardado e com a maior parte dos seus recursos você busca quitar a dívida. O que você pensa, Henrique? Eu já estudei, aliás, estudo com frequência bastante em relação a seguro, principalmente pela conta do CFP, né, que é a certificação para planejador financeiro, que complementa a parte de assessoria. E eu sempre vi seguros como em 3 momentos muito importantes da vida. Que é o momento onde você ainda está endividado, você precisa de um seguro que se você é o principal provedor da família, você precisa deixar todo o resto tranquilo, não tão aprofundado igual você falou, né? Achei muito legal essa questão de um seguro de renda de 12 meses, que você já mata ali a sua reserva de uma maneira muito mais prática. Quando você está buscando a sua independência financeira, isso é uma coisa que já não é coisa de 3, 4 anos, geralmente vai para 10, 15, a depender da renda. Então você precisa ter um seguro que, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, esse seguro ele vai justamente te antecipar todo esse fluxo. Então já é algo que eu já pensava nesse sentido. E a questão da sucessão patrimonial, onde geralmente a pessoa chega no final da vida, né, a pessoa que conseguiu se organizar, às vezes não só com patrimônio financeiro, mas muitos imóveis também. Então o seguro ele vem justamente para fazer esse complemento para que, se acontecer uma coisa de um dia para o outro, ela tenha essa tranquilidade. Agora, essa parte de você ter logo no começo da vida, para quem está endividado, você com certeza vai ter mais propriedade para falar, né, que é o seu serviço principal ali do dia a dia, eu não tinha refletido tão a fundo. Achei esse seguro de complemento de renda muito bacana. É que assim, quando o cliente, o prospect, né, ele chega pra gente, ele já chega um pouquinho mais pronto. Ele já chega com aquela pessoa que já está com aquela necessidade de investir. Por mais que às vezes ela tenha às vezes alguma dívida ainda, ela já tem uma reserva financeira que ela quer dar um destino melhor para isso. Então acho que já são públicos um pouquinho diferentes. Mas quando você pega esse público que está se organizando, é realmente muito mais coerente do que você simplesmente virar pro cara e falar assim, ó... Se vira, guarda aí. Guarda dinheiro, se vira. Sim. Porque senão aquilo vai deixar a pessoa até mais doente. Ela vai ficar lá... Exatamente. Agora não, é o seguinte, você já tem esse seguro que te dá essa tranquilidade aqui. Agora vamos fazer com calma, vamos fazer certinho, porque essa tranquilidade, essa premissa você já atingiu. Então isso eu achei... porque assim, imagina o cara que tá ali nessa situação e ele tá guardando 5 mil por mês. No segundo mês ele tem um evento lá e tá jogando tênis, sei lá, ou fazendo alguma coisa, andando de bike, ou descendo uma escada do hospital. Outro dia eu atendi um cara que ele ficou 6 meses afastado porque ele quebrou a coluna, cara, descendo a escada do hospital para atender uma emergência da SAMU que tinha chego. Ele escorregou, quebrou a coluna, ele ficou 6 meses afastado, ano passado. E ele não tinha nada de reserva de emergência. O que salvou ele? O seguro de renda. Que bancou ele durante esse período. Então, assim, é um instrumento que, se o cara começou a guardar dinheiro agora, é extremamente importante de ter. Eu vejo isso como um investimento. Ah, mas o seguro você não forma reserva financeira. Não importa. É um patrimônio. Qual que é o maior patrimônio do cara naquele problemas, momento? Né? Ele mesmo, né? Ele mesmo, cara. Se ele não trabalhar, Sim. Acabou. Então a estrutura, e é perfeito isso que você falou, sobre o cara ter uma tranquilidade. Essa é uma das missões lá do Grupo Santinoni, é ajudar a esse
essa pessoa a ter tranquilidade e segurança de que, independente do que aconteça, mesmo que seja um evento que não dependa dela, ela vai ter condições de se manter.